Página 110. Como a humanidade pode se ligar a Deus? Agora, para espanto deste encanto, surge o verdadeiro Deus, o racional superior, que provou e comprovou com a cultura racional a sua identidade da origem da humanidade. Deus está na origem, está em todo lugar deste mundo. A origem é a fonte e o princípio de tudo, e na fonte de tudo está Deus, por a origem de tudo ser racional. Deus verdadeiro é racional, o racional superior, por estar na origem, que é no mundo racional, que é a causa desses feitos em degeneração racional, que a planta desse mundo não tarda a chegar, vai chegar depois que todos estiverem ligados a Deus. Para se ligar é ler e reler o conhecimento dado por Deus, para poderem se preparar para se ligar a Deus. E depois que todos estiverem preparados, receberão a planta e o mapa da verdadeira redenção universal. A planta é como edificar a cultura do verdadeiro Deus, e o mapa, a bússola, indicando a estrada certa de se unir a Deus. Não há dificuldade alguma, porque é somente ler e reler. Quanto mais vezes, melhor, para se desenvolver racionalmente, num curto espaço de tempo. E assim a vida se tornou um inferno e turbulenta, de maneira que ficou insuportável, porque ninguém conhecia a verdadeira linha de Deus, ninguém conhecia a verdadeira estrada de Deus, ninguém conhecia a sua verdadeira origem, não podiam de forma alguma conhecer a causa de serem como são, e este mundo ser como é. E então viviam todos com 1000 aventuras, aventurando sempre para ver se acertavam ou não. E ficando assim, desse jeito, sempre por acertar e por acertar sempre, por acertar as multiplicações dos desacertos. Vindo assim, desta maneira, as multiplicações dos tormentos, todos atormentados, na forma da vida dos desacertos, sempre procurando acertar, e sempre por acertar. Eis a razão do inferno em vida, de ninguém ter garantia de espécie alguma. Qual é a garantia da vida? Nenhuma, se de um momento para o outro ficam sem ela. Evoluíram a matéria de uma tal forma que ficaram iludidos e subjugados por ela. Os seres materiais passaram a ter mais valor do que o ser humano. Então, aí se estabeleceu a confusão, devido às vaidades terem mais valor do que a vida humana, ficando o ser humano escravizado pela matéria, sofrendo por ser dominado pela matéria. E desta forma tinham que se multiplicar as ruínas de todos, até não aguentar mais, pelas confusões geradas por esse modo inflacionário material. Ficou a matéria sendo o Deus dos materialistas, e o ser humano dominado pelos deuses de matéria. Tinha que ir de mal a pior, porque a matéria é de origem do mal, e o mal por si mesmo vai se destruindo. E ficava a humanidade a procurar o bem, a felicidade, a vida inteira, sem encontrar, por tudo ir de mal a pior. A matéria é um ser em degeneração e que vai se degenerando, vai se destruindo, e o que vai se destruindo vai sofrendo as consequências. E sofrendo as consequências, por o sofrimento cada vez aumentar mais. E daí uma infinidade de modificações e de mudanças para ver se endireita, se conserta, e tudo cada vez mais desconcertado, e de mal a pior sempre, porque o mal por si mesmo se destrói. Endeusaram a matéria, e por endeusarem a matéria, ficaram subjugados pelo mal, ficaram dominados pela matéria. Enfeitaram tudo bem enfeitado, fantasiaram de uma maneira tal que fizeram um entupimento de ilusão
sonhos e fantasias que dominaram todos de uma tal maneira que julgam ter todos os recursos, e não adianta coisa alguma, por o sofrimento se multiplicar cada vez mais, provando e comprovando a nulidade do desenvolvimento do mal que é o progresso material, que nunca se justificou o bem, a felicidade e a paz universal. E de forma que desta maneira ninguém podia viver em paz, ninguém podia ter paz, todos tinham que viver cada vez mais desorientados a ponto do conforto que existe não corresponder à vida, pelo sofrimento permanecer cada vez mais. O corpo de matéria é um ser ambulante, de vida provisória, sem garantia. Então, o que adianta todo este conforto que não corresponde ao bem-estar da humanidade? Não adianta nada, somente ilusão e sofrimento. E assim sempre foi essa vida dos transtornos e das desgraças.